Olá, advogadas e advogados! Nesse corte do Trimind Cast, nós trouxemos algumas informações muito importantes para te ajudar a unir o seu conhecimento do direito com o marketing e assim conseguir construir a sua autoridade como advogado especialista. Confira agora as dicas que a gente trouxe e quais são as melhores ações para você se destacar no seu Instagram. Para a gente finalizar aí para o nosso último bloco, então, só para dar uma finalizada em tudo isso que a gente está falando, eu gostaria de focar um pouquinho com vocês, conversar um pouquinho com vocês sobre marca pessoal, porque a gente vê que tem muitos advogados que já estão aparecendo muito nas redes sociais, aparecem no LinkedIn, tem muitos seguidores no Instagram, e alguns deles, inclusive, já nem advogam mais ou não trabalham só com isso, acabam fazendo curso, sendo professores, fazendo outras coisas por toda essa visibilidade. Sim. Como que a gente consegue unir o direito, tudo que eu aprendi na minha faculdade, meus anos de experiência, com o meu marketing, para conseguir construir minha autoridade como um bom profissional? Aqui eu não estou falando mais do escritório, mas sim a autoridade do advogado. Cara, eu acredito que o marketing ele deveria ser um pilar da faculdade, assim. Então, matérias que deveriam estar na base ali de curricular, né? Marketing, finanças e administração. Cara, marketing ele entra nesse primordial. Por quê? Porque ele é o que vai te ajudar a se alavancar como profissional. E o quanto antes você entender a importância, melhor. Sim. Então, por exemplo, se você começa isso na faculdade, tô quase me formando em direito, eu vou começar a abrir uma coisa no Instagram, eu vou começar a falar sobre conteúdos relevantes, vou deixar ali um pouquinho do meu TCC, que é um assunto super legal, vou trazer para minha rede. Então, a partir do momento que você entende que as duas coisas elas são unidas, você vai ser um profissional que com certeza vai ser uma referência em pouco tempo. Então, acredito que, as duas coisas, elas caminham juntas, elas não são separadas, sabe? Então, se eu pudesse, assim, voltar para a Tainara lá de trás, eu falaria, faz um marketing no comecinho. For dar uma dica para os meus colegas de faculdade, faz o marketing, começa aos poucos. Você não precisa entrar com os dois pés na porta, assim, já vou pagar horrores, impulsionar. Não, é uma coisa que você pode ir fazendo de formiguinha, né? É um trabalho Sim. aos poucos. É a construção da sua autoridade, né? Então, exatamente. Você não precisa impulsionar, mas é legal você deixar que as pessoas vejam o quanto você está estudando, o quanto você se esforça, o quanto você já aprendeu, o quanto você já está praticando aquilo, né? E tudo começa com um aprendizado. E a partir do momento em que você aprender, você já consegue ensinar outras pessoas também. Exato. Então, sempre tem uma coisa que alguém vai aprender junto com você, né? A gente sempre pode aprender mais coisas. Totalmente. Eu acho que a questão da marca pessoal, quando você vai desenvolver isso dentro de um Instagram, Facebook, enfim, dentro de um canal pessoal, é importante pensar na certa forma que aquilo, de uma certa forma, vai te limitar. Porque você vai ficar refém de alguns posicionamentos que normalmente numa rede pessoal, que só entre amigos e blá, 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 você pode falar de forma muito aberta, questões de política, questões de, minha opinião sobre isso, minha opinião sobre aquilo, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo. Você acaba ficando um pouco mais limitado quando você tem um Instagram profissional /pessoal, que é justamente esse o problema. Então, por exemplo, se você gosta de falar muito sobre política, esse tipo de coisa, e dá muita opinião, isso é algo que vai polarizar o teu público. Então, aí você não consegue mais fazer nenhuma publicação sem dar treta lá nos comentários. Então, acaba sendo um problema. Então, aí você tem que dar uma diminuída nisso. Tem escritórios, tem advogados que, cara, eles não se importam nem um pouco com essa questão. Acho que é um pouco do seu posicionamento, né? Se você Exato. gosta de ser uma pessoa polêmica, Sim. de comentar polêmicas, falar sobre polêmica, continua nisso, porque vai ter gente que vai gostar de você por isso e vai ter gente que não vai gostar de você Exatamente. por isso também. Então, Exatamente. É uma escolha, né? Exatamente. É importante entender que tem essa questão, né, de você se posicionar ali e agora é a tua cara que está ali. Então vai ter esse vínculo, né, com relação àquilo que você opina, aquilo que você coloca, mas claro, tudo isso faz parte de uma marca pessoal. Não tem problema você ser um advogado que é conhecido por gostar do político tal ou do político Y. Se você acredita que isso faz sentido para tua marca pessoal, cara, vai com Deus. Um abraço que vai dar certo. Vai com Deus. Se você é um advogado empresarial, trabalhista ou tem interesse nessa área em São Paulo, olha que bacana essa informação. Nos últimos 2 meses, aproximadamente 25 mil novos processos foram judicializados no Tribunal do Trabalho. Desses 25 mil, 9 mil, aproximadamente, representando 37%, tem uma relação direta com hora extra. E o último nessa fila para representar os 80% das novas causas judicializadas é o assédio moral com 0,31%. E o que isso quer dizer? Qual é o trabalho que nós fazemos aqui? Nós acompanhamos os novos processos que estão sendo
sendo judicializados e cruzamos com a forma como o seu público-alvo está procurando, para enxergar no final dessas contas o que a gente chama de probabilidade de negócio. Então, por exemplo, hora extra nós temos 115 mil pesquisas média nesse período contra 9 mil processos. O que isso indica? Que nós temos 7,8% de probabilidade de fechar um negócio. A cada 100 pessoas que procuraram um advogado para falar sobre hora extra, 7 fecharam negócio. Isso é probabilidade. Isso te dá uma informação quente que facilite o trabalho comercial, marketing, estratégico do seu escritório. Se isso interessa para você, se esses dados, não só do trabalhista, mas de outras áreas do direito que nós temos mapeados aqui, são interessantes para você tomar decisão, por gentileza, clica aqui em Saiba Mais ou fala com a nossa equipe pelo WhatsApp que eles vão te fornecer um relatório gratuito para você conhecer, para você experimentar essas informações e tomar melhores decisões estratégicas, mais assertivas, gerar mais negócios para o seu escritório. Que estratégias vocês acham que a gente pode fazer na rede social, então, para conseguir reforçar essa marca pessoal, construir autoridade? Que tipo de post seria importante o advogado colocar lá dentro, ou até o estudante de direito mesmo? O que vocês acham que tem que ter numa rede social para demonstrar autoridade? Tem que ter o conteúdo, né, Vitor? Acho que, você trazer um conteúdo legal, que as pessoas gostam de ler, descomplicado, que não tá naquela caixinha típica que todo mundo faz igual. Então, a gente já viu vários posts que eles usam a série Suits, Emily em Paris. Então, eles trazem ali o que tem por trás, né? Pega um pouco da cultura pop, Pega do um que pouquinho tá em alta. Exatamente. E, cara, e dá super certo. As pessoas gostam de consumir esse tipo de conteúdo. Então, você tá trazendo um assunto legal, que tá super em alta, todo mundo gosta de ler, e aproveitando para construir sua autoridade. Então, eu vou falar sobre um contrato de locação, eu vou usar ali da Emily em Paris, algo da série. Então, isso é super legal. Então, você consegue ir fazendo aos poucos sozinho. É uma coisa assim, ou um caso que está super em alta. Então, Sim. ai, nossa, fulano matou ciclano, deu um rolo, trago esse assunto. Aquela busca do Lázaro lá. Teve Sim. muita gente que usou esse caso para fazer conteúdos ali do direito. Então, e dentro da faculdade você já pode fazer isso. Não precisa esperar se formar para daí então começar. Eu acho que quando você vem com uma visão de que existe um direito por trás de muita coisa que acontece no dia a dia das pessoas, que as pessoas não fazem ideia, é quando você vira uma chave para ser um pouco fora do padrão. Então, por exemplo, verdade. Por exemplo, como que funciona um contrato de música com Spotify? Por exemplo, o cara posta lá e ele ganha dinheiro como com isso? Então, existe um contrato que é assinado ali, enfim, que é feito dentro de uma cláusula. E aí, como é que funciona isso? Quem que sabe explicar isso? Eu não faço ideia, mas eu tenho muita curiosidade para saber se alguém me explicar isso um dia. Então, são coisas que você traz exemplos da realidade para transformar aquela coisa, tipo, rescisão de contrato entre sócios numa empresa limitada. Cara, teve uma mulher que fez um exemplo muito legal, que ela pegou e fez o exemplo do filme do Facebook. Na época do Facebook, o que aconteceu? Né? Ele tinha um sócio, o Zuckerberg tinha um sócio, que era o Eduardo Saverin, que inclusive é brasileiro. E aí o que aconteceu? O Zuckerberg, pelo que eu entendi, ele fez uma outra empresa que comprou o Facebook na época, e aí o Zuckerberg ficou com tipo 80% de percentual. Então, como ele aumentou muito o percentual de participação na empresa, ele pegou e chutou o cara. Tipo, ele tinha poder para fazer isso na lei. E aí a lei estava do lado do cara. Pô, mas como assim a lei está do lado do cara? Então ela foi lá e destrinchou tudo aqui. Cara, foi um conteúdo sensacional. Assim, eu achei animal e eu aprendi muito sobre contratos naquele dia. Então, é a parte de conteúdo, mesmo que você ainda não seja um advogado, ou que não seja uma causa sua, Exato. você pode comentar. Pode. Exatamente. Muito legal. E aí, para finalizar, minha última pergunta em relação a isso é uma coisa que você mencionou, Victor, e aí eu queria ouvir a opinião de vocês. O advogado deve usar Instagram pessoal e profissional juntos, ou é melhor separar? O que vocês acham? Depende. Sem ser tirando o depende. Cara, depende. Cara, eu acho que você tem que só olhar justamente para isso. Se você, por exemplo, tem um exemplo que eu dei que foi muito legal, acho que foi na semana passada. Se eu gosto de toda sexta-feira postar a minha foto de lei no botequinho tomando a minha cerveja. Às vezes isso pode ser bom, porque teu público vai ver isso como humano, mas se você tem aquele cliente pé no saco, que todo dia te manda, cadê meu processo? Cara, tenho certeza, se ele te segue no Instagram, ele vai te mandar uma mensagem, mas você tá no boteco e não tá me mandando aqui o meu processo, cara? Como não me assim? atende no WhatsApp, cara. Aí você vê que você acaba, né, as pessoas fazem parte nesse sentido, mas se você não tem muito esse hábito de se expor tanto, cara, pessoal com profissional é perfeito, porque aí um dia você vai postar uma foto com seus amigos, um dia você vai postar uma
foto num lugar bacana que você foi. E isso é algo que ajuda muito a ficar mais fácil humanizar, né? Porque hoje as pessoas falam muito de humanização da rede social e num perfil de escritório, de empresa, vamos dizer assim, fica mais difícil de fazer isso, porque é o escritório que está ali, não é uma pessoa de fato. Então exige que eu fique lá o tempo todo postando vídeo, etc. Na minha rede pessoal fica mais fácil, porque aí eu estou postando, lógico, conteúdos também relacionados ao jurídico, mas um dia eu subi um pico lá e fui fazer uma trilha. Legal, vou postar sobre isso. Um dia eu tive uma reflexão, um aprendizado que eu quero compartilhar com as pessoas. Então fica mais fácil, porque já está dentro da tua rotina de postar fotos normais no Instagram. E aí fica mais fácil de humanizar, de ganhar seguidores, de ter uma visibilidade bacana. Mas eu recomendaria, sim, ter um pessoal profissional, porque eu sou uma pessoa mais reservada, vamos dizer assim, no meu perfil pessoal. Então, se um dia eu fosse virar isso, bem tranquilo. Mas o cara polêmico, pode acontecer de pessoas começarem a te xingar e mais um monte de coisa, mas é sempre com essa visão. Então, você teria os dois em um, mas se for uma pessoa meio polêmica que gosta de falar algumas outras coisas, seria legal ter separado. Exatamente, de preferência fechado. Privado, inclusive. Cara, você tem que pensar muito no longo prazo também. Por exemplo, a gente pega 2 exemplos diferentes de escritório. Pinheiro Neto, Machado Meyer, Nelson Williams. Pega os 2 e separa. Pô, o Machado Meyer, o Pinheiro Neto, você não sabe quais são os sócios que estão por trás. Você não lembra do nome deles. Até porque são muitos. Porque são muitos, são milhares, eles têm muitas sedes. Então, você não consegue relacionar uma coisa na outra, porque eles são totalmente separados. Mas aí você pega o Nelson Williams. O dia que esse cara se aposentar, ele não dá para separar uma coisa da outra. Sim. Ele é o próprio escritório. Então, acho que se você pensa assim, não, eu quero estar relacionado, eu quero que lembrem do meu nome, quero ligar uma coisa na outra, então dá para você ter os 2 juntos. Agora, se você... aí entra nessa parte que a gente vem comentando da sua marca pessoal, né? Exato. Exatamente. A gente vê o Dr. Nelson Williams e, cara, ele é um advogado foda, entendeu? Por tudo que ele mostra ali. Então, é a marca pessoal, não é só o escritório dele. Eu não contrataria o escritório dele. Desculpa, gente, mas é que a garrafinha soltou água sozinha. Que susto que eu levei. Do nada. Gente, fazendo favor que a garrafinha soltou água em cima do notebook, galera. Perdão. Nossa, ela explodiu. É o sol. Acho que foi. Mas, enfim... por exemplo, se eu não conhecesse ele, talvez eu não contrataria o escritório dele. Mas se eu precisar de um escritório numa área de atuação que ele atenda, eu vou lembrar dele, porque o cara é muito bom, ele está sempre participando de eventos, palestras, participa de podcasts, então ele está muito ativo. Sim. E aí vem essa questão que você comentou, nesse caso, a gente não consegue separar o escritório Nelson Williams do doutor, do advogado Nelson Williams. E eu acho que não tem um certo e um errado. Você não pode falar assim, isso aqui dá 100% certo, isso aqui dá 100% errado. Exato. Não, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é estar relacionado, eu quero ligar uma coisa na outra, então... E tem uma questão também que hoje o Instagram, ele permite que a gente consiga fazer muita coisa, mesmo não tendo a conta em conjunto. Então, aquele post agora que você pode marcar uma pessoa e aparecer nas duas redes, isso é ótimo. Eu não preciso estar diretamente no meu próprio pessoal, mas eu consigo postar e vai aparecer nas 2 redes. Exato. Então, Nossa, você é uma boa ideia, Thay. Tem que usar as ferramentas a seu favor, né? Exatamente. Se você pensar que o Machado Meyer e o Nelson Williams são escritórios de porte muito parecido, parece esquisito, né? Porque o Nelson Williams tem também, sei lá, 50, 60 sócios que são lá dentro, mas você liga uma referência dele. A um Machado Meyer, mesma coisa, 50, 60, sei lá quantos mil sócios tem lá, mas são portes similares. E aí, simplesmente por um posicionamento onde um cara escolheu o posicionamento institucional 100%, então eu quero que seja a marca, e um outro falou, não, eu quero que seja meu nome. E aí o Nelson Williams está à frente, então aí você vê claramente ali os objetivos de cada um. Exatamente. Bem legal, gente. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like. Se você acha também que esse conteúdo pode ser relevante para algum colega de trabalho, alguma pessoa da sua família, compartilhe esse vídeo com essa pessoa e a gente se vê no próximo episódio do TreeMindCast.